como é que funciona o ensino tradicional, que muita gente pergunta e compara com o ensino tradicional. O ensino tradicional, ele aborda só o violão, primeiro, né? O primeiro elemento é esse. Aborda só o violão, não tem nada relacionado à voz. Então, existe até um problema que é grave em relação ao ensino tradicional, de não se abordar a voz, porque as músicas que geralmente são ensinadas são músicas para tocar e cantar. Só que não se fala em voz, não se fala que existe uma coisa que chama extensão vocal. E então ensinam as músicas nos tons X, um tom X, que geralmente é o tom original, de quem gravou, do cantor que gravou, e fica todo mundo tentando se encaixar naquele tom que só serve para uma pequena margem de pessoas, de tipos vocais. Por exemplo, essa música aqui, do Cidade Negra, é o Tony Garrido, né, que é um tenor que canta super bem, mas a voz dele é aguda, é uma voz aguda, é uma voz de tenor. Então, por exemplo, eu baixei aqui 2,5 tons para tocar ela. Aliás, 2,5 tons para ficar bem tranquilo, bem de boa. Podia subir um pouquinho? Poderia, mas no tom dele eu não ficaria adequado, porque a minha região vocal não é compatível com a dele, por exemplo. Então, as músicas elas são ensinadas nos tons X, e a pessoa que se vira, quer dizer, a pessoa aprende, às vezes, a tocar a música, mas ela não consegue cantar. Daqui que essa pessoa entenda que ela tem que mudar o tom sozinha, por si só, sei lá como ela vai entender, captar isso, passou-se anos, ela entender também como que muda tom, os anos passaram e ela continua não conseguindo cantar direito a música. Então essa é a grande dificuldade, porque o ensino tradicional de violão não aborda a voz, não aborda essa questão vocal, e fica todo mundo tocando, mas sem nenhuma noção da voz em relação à voz. Esse é o grande problema. O curso ele veio justamente para tapar essa lacuna, né? Essa lacuna, preencher essa lacuna vocal, para que as pessoas já comecem a tocar o violão já cantando de uma forma adequada para a sua tipo vocal, toda a questão vocal necessária. E a coisa que as pessoas que tocam violão e tentam cantar mais se atrapalham, mais têm problemas, primeiramente em relação a isso. Porque quem toca violão fica condicionado pela facilidade de tocar naquele tom que já foi gravado e foi registrado e tal, lá, já fica condicionado. E o tom que a pessoa está acostumada a ouvir, então quem toca violão fica condicionado a sempre estar tocando o tom original, e essa é uma das grandes dificuldades. Outras dificuldades em relação à voz também, técnicas, outras questões, mas a pior de todas é essa, justamente para quem toca violão. Essa é uma das piores. Qual é outra dificuldade muito grande para quem toca violão? Questão de ritmo, rítmica, mudar as batidas, pegar os estilos, as batidas, tantas variedades de batidas que tem na música popular brasileira, que é uma grande variedade, né? Então, essa é uma outra grande dificuldade de quem toca violão. Se alguém já toca por aqui, é capaz de entender aí essa noção, né? Já ter dificuldades. O que acontece com quem toca? A pessoa passa uma vida nas mesmas batidas, uma vida. Tem uma dificuldade muito grande de variar para outras batidas. Então, os ritmos dedilhados, os estilos, né? Então, a pessoa acaba ficando muito amarrada nisso também. E outra questão aqui também. Deixa eu ver até aqui. Outra questão também, e aí vocês falam, beleza, eu sou barítono, eu sou tenor, algumas pessoas já têm essa percepção, né? Mas não é uma coisa tão simples, porque a voz, isso é uma classificação que ela ajuda a gente a ter uma noção, mais ou menos, onde a nossa voz está. A partir daí já dá uma referência, uma ajuda, né? Mas cada voz, cada pessoa, mesmo sendo barítono, vão ter vários tipos de barítono, vão ter várias extensões, e não só tipos, vão ter também capacidades.
Quer dizer, a pessoa que muitas vezes está ali barítono, mas ela está começando, a musculatura dela não é trabalhada, não está trabalhada, então ela acaba tendo uma limitação maior em relação à extensão vocal. E à medida que vai trabalhando essa voz, vai ampliando. Além de ter tipos vocais, né? A pessoa ser um barítono ter mais condições de alcançar mais notas agudas ou mais notas graves. Então, é isso. Como interpretar bem com violão e voz? Interpretar vai ser a coisa mais fácil em termos conceituais, né? Porque interpretar vai ser mais uma questão de emoção e tal. A maior dificuldade não é interpretar com o violão e a voz, a maior dificuldade é executar o violão e a voz, porque ou fica o violão ruim ou a voz ruim, alguma coisa fica sempre comprometida quando a gente não tem um direcionamento nesse estudo. Ou é o ritmo que a gente não consegue transitar por vários ritmos, ou é a harmonia, que são os acordes que eu faço aqui quando eu toco uma música aqui, que eu não entendo o que eu faço e eu fico só viciado nas cifras, não consigo ter autonomia, tocar a música que eu quero, pegar a música de ouvido. Esse é outro calo gigantesco de quem toca violão, não só de quem toca violão, toca vários instrumentos. A noção vocal, a região, como eu falei, as outras noções técnicas que vão vir, respiração, apoio, essas coisas. E a mudança de tons também, que transitar no violão para aquele tom que a voz precisa que seja para a sua voz, né? Então, pronto, o Arruda está falando aqui que está estagnado com os... Essa é a palavra que eu mais escuto de quem toca, vem de uma metodologia ou tradicional ou na metodologia autodidata. Ficar estagnado nos acordes, né? Por quê? Porque a pessoa aprende a tocar os acordes, aprende as formas, né, as posições, mas não entende, não aprende para que serve exatamente. É só para seguir aquela cifra que está lá escrita? Não. Aquela cifra que está lá escrita, ela está escrita porque ela tem um sentido dentro da música. Quando eu entendo esse sentido dentro da música, aí você começa a ter fluência. É como a pessoa falar uma língua, inglês, por exemplo. Aquela pessoa que pega o dicionário e fica só vendo as palavras, né? E não consegue conversar com ninguém. Fluência é quando você consegue conversar. Então, quando você consegue tocar sabendo o que está fazendo, sem parar para pensar, agora é um dominante, agora é uma acorde maior, acorde menor. Não, você já sente, você já criou o vocabulário dentro de você e o sentido dentro de você, e aí você já tem fluência, você já vai tocando pelo que você está sentindo da música, para onde ela vai. E aí você não fica decorando, né? Você vai tocando aquilo que você já está sabendo e erra muito menos, né? Você tem uma fluência, tem muito mais autonomia, né? Para transitar, mudar de tom e tudo mais.